Recentemente eu me mudei de país, eu morava no Brasil, agora estou morando na Argentina, em Buenos Aires. E se tu tem o desejo de mudar de país ou de mudar qualquer coisa na tua vida, eu quero te contar um pouquinho dessa história, de como eu manifestei isso e te lembrar que o como não importa, o como não é problema teu. Tanto que eu não pensava, eu não desejava conscientemente morar de país, eu nunca nem cogitei isso, não era uma questão pra mim. Só que foi fluindo tão naturalmente e eu acho que justamente por eu não ter esse desejo inicial, foi tão leve. Então, resumidamente, eu fui morar com meu namorado, a gente morava no Rio Grande do Sul, depois encerrou nosso contrato lá, a gente voltou pra Santa Catarina, que era onde eu sempre morei, e estávamos ali morando na casa que é da minha mãe, esperando alguma oportunidade, observando por onde que a gente iria, se a gente iria alugar, se a gente iria financiar alguma coisa. E ele é argentino, foi morar no Brasil pra trabalhar, ele saiu da banda que ele tava trabalhando, e a gente tava nessa, de não saber muito bem como que as coisas iriam se organizar. Ao mesmo tempo que a gente tava buscando esse lugar pra morar, então a gente tinha todas as possibilidades em aberto, tanto se era casa, se era apartamento, se qual estado seria, qual cidade seria, a gente não tinha nada fixo, nada que nos prendesse, só que uma questão que não tava fluindo nesse momento era a questão profissional dele. Então, ele é músico, ele ama, é a essência dele, é a expressão dele, e não tava surgindo nenhum trabalho nesse sentido pra ele. E ali já era o universo mostrando pra gente que talvez aquele ali não seria o caminho. Só que a gente continuou procurando, continuou vendo as casas, e até que chegava alguns momentos que era extremamente cansativo ficar procurando, então a gente tomava consciência disso, parava um pouco de ficar indo atrás, e enquanto isso a gente vivia a nossa vida, no agora, cada momento. Não era a casa ideal, mas tudo bem, a gente tinha coisas internas, né? A realidade interna que a gente vive já era uma realidade de abundância, de felicidade, de conexão. Então, ele começou a escrever um livro, eu tenho os meus projetos, tenho os meus vídeos, tenho o almanaque, gravando aulas. Enfim, a gente continuou vivendo ali, mesmo que o externo não fosse favorável, mesmo que tivesse várias questões ao redor, que no externo não era o nosso externo ideal, a nossa realidade ideal. Só que com essa certeza, essa clareza de que seríamos guiados para o melhor. E é aí que muitas pessoas acabam se sabotando nessa manifestação de realidade ideal, que é esperar mudar o físico, mudar o externo, mudar fora, para daí se sentir de determinada forma. Se a gente tivesse feito isso, não, eu tô aqui morando de favor nessa casa que não é minha, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa. Eu só vou fazer as minhas coisas quando eu estiver na minha casa. Ele também. A gente não teria vivido todos esses meses, a gente ficou lá uns 3 meses, porque a gente estaria esperando pra viver. E talvez a gente ainda estaria lá, porque a gente estaria continuando reforçando essa realidade que não era a nossa realidade ideal. Só que quando a gente tem uma realidade interna, essa realidade não tem outra saída a não ser externalizar. Por quê? Quando eu tenho crenças, quando eu vivo uma realidade, eu vou encontrar possibilidades, meios, conexões para externalizar isso. Então a gente tava buscando casas, buscando apartamentos, quase chegamos a assinar um contrato, ficou isso aqui da gente assinar. Sentimos que não era por ali, não tava assim. E aí eu expliquei toda essa história com detalhes lá no Almanaque. Se tu tem interesse em saber sobre isso e mais coisas, a minha plataforma de aulas tem os links aqui. E qualquer coisa entra em contato comigo. Mas a gente sentiu que não era. E quando a gente cogitou essa possibilidade, cara, só faltava literalmente assinar o contrato. Quando a gente cogitou essa possibilidade de não fechar, veio leveza pra gente. A gente se sentiu leve, a gente sentiu... não é pra assinar. Não assinamos, não tinha nenhum motivo aparente, era mais uma intuição mesmo, uma percepção, uma sensação, e foi a melhor coisa que a gente fez. E em seguida a gente veio passar o final do ano aqui na Argentina e tudo fluiu pra gente ficar. Ele começou a receber propostas de trabalho, a gente encontrou uma casa pra ficar aqui sem ter que pagar aluguel. Tudo fluiu de uma forma que não fluiu lá. Por quê? A gente já estava vivendo a nossa realidade ideal, estávamos dia após dia fazendo o que tinha que ser feito, seguindo as ações inspiradas. Não fluiu naquele momento, então a gente não ficava desesperado de mas quando? Mas por que não tá dando certo? Vinha, às vezes, alguma pontada, algum sentimento, algum efeito negativo, a gente voltava pra consciência,
Lembrando que, seguindo a ação inspirada, não tem erro. E aí a gente foi percebendo, quando a gente chegou aqui, começou a vir várias possibilidades, e aí a gente teve essa certeza de que era aqui na Argentina, e foi assim que a gente acabou se mudando. Lembra que quanto mais conectado com a tua essência, quanto mais seguindo as ações inspiradas, o caminho vai ficando óbvio. E se tu ficar esperando ter certeza de alguma coisa, se tu ficar esperando que todo o caminho se mostre pra daí tu dar o primeiro passo, tu vai continuar na mesma. Porque quem é a pessoa que precisa ter certeza de alguma coisa? A pessoa que acredita que pode dar errado, a pessoa que acredita que pode não acontecer. Então, quando tu dá esse passo em falso, que tu espera algo, que tu deseja ter uma garantia de que vai dar certo, é porque no fundo tu acredita que pode não dar. E aí tu tá criando essa possibilidade. Quando no aqui e agora tu está presente, consciente, vivendo a tua realidade agora, independente do externo, observando que não é sobre a circunstância, é sobre o teu interno, tu vai co-criando situações, pessoas, conexões que vão te levar para conquistar no externo também, como uma consequência. Se tu sente que tu tem dificuldade para fazer isso ainda na prática, conta comigo. Eu tenho vários conteúdos gratuitos aqui no TikTok e no Instagram. Tenho o Almanac. Quando tu assina o Almanac anual, tem o grupo, que é um bônus. Todos os meses tu recebe um direcionamento personalizado pro teu caso. Então, tu não tá sozinho. Lembra disso, lembra que eu já passei por isso, eu já tive muita dúvida de como fazer isso na prática e hoje eu manifestei o emprego dos sonhos, um relacionamento maravilhoso, saudável, mudança de país e assim, coisas que eu jamais imaginaria. Tudo isso vivendo de forma consciente, seguindo as ações inspiradas.